Eu tive um crescimento bem rápido. Em um ano a gente foi para 22 mil seguidores. Que legal. E eu terminei esse projeto com 25 mil seguidores. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Agência Flip, o Flipcast. Meu nome é Felipe Casseb, sou o diretor da Agência Flip de Marketing Digital e a proposta nesse podcast aqui é trazer de uma maneira descontraída, de uma conversa, conteúdo muito relevante para você que é empresário, empreendedor, empreendedora e empresárias também, trazendo histórias inspiradoras, insights, ideias. Eu já fui muito beneficiado por vários podcasts, vídeos, conteúdos como esse. E agora eu fico muito feliz de poder estar desse lado de cá também, produzindo, gerando esse conteúdo de valor para vocês. E hoje também, como uma promessa, uma dívida, estamos aqui pagando essa dívida honrosamente. Vocês lembram do convidado de hoje? Se você for lá no primeiro episódio, vocês vão ver o Felipe Zogaib, que me entrevistou para poder compartilhar minha história com vocês lá naquele primeiro episódio. E aí foi feita uma promessa, que ele voltaria para transbordar agora de vez a história dele e também muito conhecimento que ele tem na área de comunicação. Eu sempre falei isso para ele, porque como foi dito lá no primeiro episódio, né? As nossas histórias, elas já vêm de longa data, antes de gerações. Uma coisa que a gente não falou no primeiro episódio Verdade. foi que o meu pai chegou a ter aula com o seu pai na faculdade. Nossa, não sabia. É. Eu não sabia dessa. Dessa eu não sabia. Foi professor de química do meu pai na faculdade. E aí depois, aí minha mãe trabalhou Trabalhou com o seu pai. 200 anos no Objetivo, os dois juntos. Enfim. Então, assim, longa data. Os dois Felipes. Os dois Felipes. Então, é muito legal poder trazer essa conversa aqui, não só de um grande profissional, mas um grande amigo e irmão de fé também. Então, mais uma vez agora, como entrevistado, Felipe Zogaib, seja muito bem-vindo. Prazerzaço mesmo estar aqui novamente e dar uma boa tarde pro pessoal, porque, como o Fezão falou, nossas histórias se confundem bastante no ponto de vista de se misturarem bastante. Então, às vezes você fala do Felipe, qual Felipe? Tem que perguntar qual, se é o Casseb ou se é o Zogaib. É o cabeludo e o careca também, tanto faz. É mais fácil. E a gente realmente tem muita coisa em comum, tem muito pensamento em comum, além de todas essas coincidências que o Fê já falou. E para mim tá sendo um prazerzão estar aqui de novo pra gente agora contar um pouquinho da minha trajetória, que olha, tem coisa, hein? Tem bastante coisa. Tem bastante coisa. Prepara, pessoal, prepara. E muito conteúdo legal. É um pouco assim do que eu tenho visto, conversando com esses empresários, com esses empreendedores. Aqui é o lado dos bastidores, muitas vezes as pessoas não veem. Né? Muitas vezes pessoas, hoje, posicionamento digital privilegia uma área da vida das pessoas, mas é legal no momento que nem esse, trazer também os desafios, como que foram superados. Exato. E então é muito legal entender como tudo começou. Né? Hoje, o Felipão se posiciona como um professor de oratória, professor de comunicação. E, aliás, também, sempre falei isso para ele. Ele é o melhor comunicador que eu conheço. Para explicar qualquer coisa, o pessoal consegue. Inclusive, assuntos complexos, difíceis, espirituais até. O pessoal explica de um jeito. E não é só para um tipo de pessoa, não. Você coloca ele na fila da padaria ou em cima de um palco com 300 pessoas, fica tranquilo, ele vai ali fazer o melhor uso do tempo, né? Então isso é muito legal. Então ver você hoje se posicionando para ajudar outras pessoas nisso, eu fico muito feliz, cara. Realmente fico muito feliz. E vamos contar pro pessoal, porque assim, você não acordou um dia e falou assim, agora eu vou fazer isso, né? Definitivamente não. Como é que começou a sua jornada profissional? Primeiro, obrigado pelas palavras. Eu realmente demorei bastante para poder entender isso. Mas demorei demais. Eu diria que foram 20 anos. Então, não parece que eu não... Parece que eu tenho uns 45, mas eu tenho 38. Nada. Então, são 20, com 20, menos 20, então são 18. Mais ou menos, eu tinha 17 anos, mais ou menos, quando essa história começou. Na verdade mesmo, começou criancinha. Meu pai, professor e colega e amigo da Denise, mãe do Fê, e eu olhava a profissão do meu pai. E pra mim, professor, era aquilo ali, aquela coisa, me desculpem os meus professores, que foram maravilhosos, tantos. Ixi, outro dia eu encontrei com o De Paula, você teve aula com o De Paula? Mentira. Biologia? Biologia. Esse dia eu falei com o De Paula e aí
Comecei a lembrar o nome de todos. Olha todos os só. meus professores do cursinho do terceiro, cara. Todos. Que legal. A banco de matemática, depois os de biologia, depois de física, todos. Lúcio, Abi e tantos outros. Benilde. Nossa, cara, fui falando o nome da galera. Fabião, você já falou comigo. Fabião enfim, muita gente. E o Wilson de física, você lembra do Wilson? Wilson. Zé Alfredo. Amir, redação. Amir, sensacional, a Amir, né? Amir Ela é saudade da Amir, né? Não temos mais o Amir entre nós, mas o Amir era fantástico. E aí, pra mim, e hoje eu entendo, por isso que eu tô trazendo esse ponto, porque hoje eu entendo o prazer que esses caras tinham em ensinar e ver aquilo que eles encontraram amor, no assunto que eles encontraram amor, conseguir entrar na cabeça da molecada. Mas por mais que eu entrasse na minha cabeça aquilo ali, entrou velocidade de reação quando meu pai me ensinou química lá. Entrou a queda livre lá da física. Entrou a genética, a musiquinha do Abi lá, gameta do papai, gameta da mamãe, lembra disso? Uhum. Então, isso tudo entrou, passei, me formei, mas meu coração sempre me dizia que aquilo ali era... Cara, tô fazendo isso aqui pra poder passar a régua. Porque alguém estipulou que eu tenho que passar, tirar 7, e aí decorar isso tudo, ou aprender isso tudo da melhor forma possível pra poder passar no vestibular, pra poder me formar, pra ter uma profissão. E eu olhava esse amor todo que meu pai tinha pela química e falava, cara, cadê? Cadê esse negócio? É que esse modelinho foi vendido pra nós como a fórmula praticamente da existência, né? Exato. É isso, não, fica tranquilo, tá aqui, ó. A escola, a média, a faculdade, o emprego e 20, 30 anos, se aposenta. Tipo, era um modelo pronto, que foi sendo replicado, só que aí acho que chegou na nossa geração, vamos colocar assim, começou a dar crack, né? Começou a dar crack. Esse tipo de pergunta, assim, também. E aquele amor, aquela empolgação que a pessoa tem em fazer aquilo. Exato. E o meu pai, exatamente. E meu pai, ele sempre me falou isso, ó. Você tem que escolher uma coisa que você tenha prazer em fazer. E quando eu prestei vestibular, lá em 2001, 2002, quando eu tinha lá meus 17. E aí eu comecei a procurar e tinha uma galera na minha sala que já estava pronta. Não, eu quero medicina. Quero direito. E são pessoas, são médicos, são advogados, são... Isso é muito legal, admiro muito. Admiro demais, cara. Admiro demais. E eu olhava e falava, cara, na nossa época não tinha nem a distância, faculdade de distância, pra vocês terem uma ideia. Tinha... Do Fê um pouco mais novo do que eu, mas no meu tempo de vestibular tinham 10 cursos. Tinha lá publicidade, medicina, direito, engenharia, entendeu? Acabou. Tinha mais 4 com fisioterapia, tinha 6 coisas lá pra fazer. E era importante que a gente tivesse uma faculdade. Continua sendo, tá? Sim. Continua sendo. Eu tô fazendo minha segunda, inclusive. Então eu continuo achando importante. As que precisam fazer. Esse é o adendo que eu deixo, inclusive. Porque tem faculdade que definitivamente você consegue obter aquela profissão sem necessariamente passar pela universidade. Marketing é uma delas. É. Então, quero estudar marketing. Louvável. Quero fazer faculdade de marketing. Louvável. De verdade. Eu super admiro, indico e falo, não, vai lá e pega teu diploma e aprende tudo que você tem para aprender na faculdade. Então, agora, precisa? Não. Coisa. Tá? Não acho que precise. Gestor de tráfego é uma delas também. Exatamente. Entendeu? Então, Aliás, talvez nem tenha formação tradicional de gestor de tráfego. Exatamente. Então esse tipo de coisa. Exatamente. Então eu tô na faculdade de psicologia porque precisa. Além de querer, precisa. Preciso de ter um CRP, preciso de ter um registro, preciso entender ali a ciência para poder... É uma ciência, então tem que estudar, tem que entender como que se faz um estudo científico para poder, em base na ciência, atender quem eu quero atender, e então precisa. Então eu tô lá fazendo. Beleza? Então eu não sou a favor, super a favor. Mas na época, psicologia era divã, né? Então psicologia era algo que você tinha que sentar no divã e só quem tinha as doenças mentais é que participava de uma terapia.
E eu já vou entender, já vou falar a ligação entre psicologia, e aí já fica já um pequeno, uma pequena introdução, um pequeno spoiler de qual a ligação entre psicologia e oratória. E aí já deixa a galera pensando um pouquinho. E aí eu olho para essa situação, então psicologia para mim era isso, estudar doenças mentais, transtornos e, né, e tratar, e eu aquilo ali não me seduzia. Aí então eu fui fazer o que me falaram para fazer direito, me falaram porque eu falava bem, e de fato tem muita gente do direito que tá agora entrando na oratória também, porque o cara ele tem esse dom, chega na faculdade de direito, percebe que tem, sai, não se encantou pela ciência do direito, mas fala bem. Então é uma pessoa que estuda e faz uma pós-graduação em comunicação, coisa e tal, e vai lá e se torna um profissional de oratória. E aí eu comecei então a procurar a faculdade, e aí a faculdade de comunicação caiu no meu colo de alguma forma. E aí eu passei por algumas antes de chegar na comunicação. E aí, chegando na faculdade de comunicação, você sai, então me formei na faculdade de comunicação em marketing. E aí você sai da faculdade de marketing e o que você tem pra fazer? Venda, basicamente. Marketing, né? Ciência da venda. O que você tem pra fazer? Venda. Então eu vou trabalhar com venda. E quando eu chego no ambiente de venda, naquele momento não tinha internet, não tinha... Cara, tava nascendo Orkut. Então venda era ou tete a tete, ou uma venda consultiva, que foi o que eu fiz por algum tempo como representante de laboratório, no laboratório farmacêutico. Se você visita o médico, fala pro médico que o teu produto é bom, ele entende isso, vê, pondera e indica pro paciente que ele acha que ele tem que indicar. Então não é uma venda, mas é uma venda. Uhum. Então eu trabalhei... E quando eu comecei a trabalhar nesses grandes lugares e eu vi como que fazia para fazer carreira ali, e eu comecei a não gostar de estar ali. Porque eu falei, cara, não quero fazer carreira aqui. Eu olhava para as pessoas que estavam na minha frente ali, meu chefe, o chefe do meu chefe, o presidente, e eu olhava para todos esses caras e falava, esse cara aqui não quero. E esse cara aqui não, também não quero. E esse cara aqui não quero nada, nenhuma. E aí começa a se perguntar, qual é a minha parada? Que é o que a gente falou no primeiro episódio. É. E aí você olha pra esses caras e vê esses caras acordando de manhã, indo pra academia, 5 horas da manhã, e chegando e todo, né, no pique de querer fazer a indústria vender. E eu olhava e eu respeito pra caramba, eu acho maravilhoso o cara que faz isso, mas eu olhava e falava, não sou esse cara. Aí o auge foi quando eu fui tratado como um número, porque é o que a gente é. Né? Uma empresa é o que a gente é. Em todos os aspectos, no aspecto contábil, no aspecto financeiro, no aspecto em tudo. A gente, só fora o RH, a gente é humano nesse aspecto. Assim. Em alguns HRs nem são tão humanos assim, mas enfim. E aí... Polêmica, não, brincadeira. E aí... E aí, o que acontece? Eu olhei pra isso e falei, no setor 02, eu falei... Setor 02? Aí eu olhei uma mapinha lá, sou eu. Cara, meu chefe não falou meu nome. No setor do Felipe, as coisas estão boas aqui, estão ruins ali. Eu olhei e falei, cara, o cara me chamou de 02. Naquele dia eu falei, não é pra mim isso daqui. E morava com meus pais, não tinha filho, coisa e tal, então pra mim era fácil tomar a decisão de sair naquele momento. E aí começou a minha busca pelo meu propósito. Aí, nessa busca por propósito, eu descobri, inclusive, o que significa a palavra propósito. Que legal. Traz pra gente. A palavra propósito significa proponere. Colocar adiante. Colocar adiante. Aquilo que você coloca adiante, à sua frente. E aí já fica uma pergunta. Se o que eu coloco à minha frente é o meu propósito é meu destino, eu estou destinado ao meu propósito, ou eu estou designado ao meu propósito, ou eu designo aquilo que será o meu propósito. Pra gente, inclusive, que serve a Deus, é um dilema, uma questão bem interessante, né? De colocar nosso propósito com os propósitos de Deus na nossa vida. Tem isso também. E aí eu vivi esse conflito, até entender
quais eram os propósitos que Deus tinha para mim e quais eram os propósitos que eu tinha para mim, pra gente alinhar isso daí. E a gente caminhar de uma forma onde eu pudesse encontrar minimamente a felicidade dentro do meu trabalho e pudesse, ao mesmo tempo, continuar sendo o cristão que eu gostaria de ser, gosto de ser, quero ser, e cada vez melhorar mais, inclusive, nesse ato de ser cristão. E aí, então, começam os dilemas de propósito, até um dia que eu, impactado por um anúncio. Olha só. A importância do tráfego pago. E aí já fica uma dica também. Qual que é o segredo do anúncio? E aí eu falo, a gente olha para o anúncio e a gente acha que o anúncio é meramente capitalismo. Malvado, selvagem. E na verdade o anúncio é você colocar na frente de alguém que está precisando daquilo que você vende, daquilo que você faz, daquilo que você produz, a informação que, se não houvesse um Felipe, uma agência Flip para fazer, essa informação não chegaria nesse cara. É isso que anúncio faz. Anúncio não é... Aí, sim, o anúncio que nós aqui consideramos um anúncio ideal, eficiente. Tem os antiéticos? Tem em todo lugar. Todo lugar, tem toda a profissão tem antiético. No marketing digital não é ser diferente. Então, existe o cara que pede para um gestor de tráfego X colocar na frente do seu potencial cliente, alguém que está com dor, alguma dor de dente, e o cara é dentista, e sabe que para ele poder melhorar naquela dor de dente, ele precisa ir ao consultório. Existe uma legislação que precisa fazer com que o cara vá até aquele consultório. Existe um protocolo para atender aquela determinada dor. Existe um CID, existe toda uma ciência, toda uma coisa que foi feita, mas o marketing antiético jogou uma propaganda na frente do cara que está com dor de dente. Você está com dor de dente? Compre agora meu e-book que vai te ensinar a acabar com a dor de dente com 4 pulinhos. 30 segundos. Em 30 segundos com 4 pulinhos. E aí, até por isso as plataformas lutam contra esse tipo de propaganda. E aí é por isso. E a gente também, como cristão, que é o que a gente falou aqui agora, e isso baliza a nossa vida, a gente olha para isso e pensa, não, peraí, eu não vou fazer esse anúncio. Eu sei que isso não vai funcionar. E aí o Instagram, ou o Facebook, ou o YouTube, ou o Google, o que quer que seja, olha e fala, essa promessa aqui é bizarra, então eu não vou aprovar teu anúncio. E muitas vezes, então, vocês acham que, ou nós tínhamos essa ideia de que marketing era capitalismo agressivo, e na verdade, não. É a ciência da venda mesmo. É uma ciência. Tem mestrado, tem doutorado, tem pesquisa científica, tem pessoas ganhando prêmios de reconhecimento científico pela comunicação. Aí eu falo, nossa, pô, agora eu tô começando a encontrar minha parada. E foi inclusive um anúncio do senhor Érico Rocha. Antes de você entrar nesse vai lá. ponto, não, é só para complementar isso que você acabou de dizer na questão do anúncio. E quando a gente fala de anúncio, de marketing de vendas como um todo, esse preconceito, essa questão toda muitas vezes nasce por causa dessa má fama que algumas pessoas usam pro lado ruim. Mas em determinado momento eu também tive um pouco desse conflito. Será que é uma questão só de dinheiro, de trazer negócio e venda? Mas espera, quando você vê que tem um monte de pessoas com um propósito bom, pessoas com soluções boas, sejam físicas, produtos, ou seja um serviço, seja um curso, uma informação, um monte de pessoas de um lado de cá que não estão dando voz e vazão para essas soluções para a sociedade e que a gente vê como o marketing e os anúncios consegue fazer isso, aí você fala, não, peraí, tem quem usa para o mal, como tudo. Tem quem usa para o mal e tem quem usa para o bem. Né? Então é aí quando a gente entende dessa forma,
Aí talvez seja o ponto que você falou, não, pera, então agora... Exatamente. Né? E aí eu tava nessa minha busca por encontrar a minha parada. E aí apareceu um anúncio do Érico. Você já pensou em trabalhar da sua casa? Eu já era pai. Já te sofria a dor de ter que sair de casa para trabalhar e deixar meu filho, coisa que eu não gostaria de fazer, porque meu pai sempre foi uma pessoa presente, apesar de ter trabalhado bastante. Ele tinha uma flexibilidade, por ele ter um cargo de liderança, então ele conseguia participar muito da minha educação, então eu tive isso como modelo e eu queria replicar. E aí eu olhei para isso e falei, peraí, você quer trabalhar na tua casa? Quero. E você quer ganhar mais do que as profissões mais renomadas podem? Quero. Já ouviu falar em marketing digital? Eu falei, eu sou formado nesse negócio, mas não em digital. Então clica aqui para te chamar para um evento. E aí eu fui para um evento digital do Érico Rocha. E aí eu fiz o, entre aspas, porque por ser digital, ele é uma câmera. Mas não deixa de ser um evento, porque tem X mil pessoas do outro lado lá, e ele tá num palco dentro de um estúdio como esse aqui, só que ao invés de ter uma mesa e um microfone aqui, tem um palco, e ele falando tem por hora uma pra galera. Começar, hora pra acabar. Tem hora pra acabar, é um evento. É um evento. Só que a gente tinha ideia de evento, aquela coisa de estádio de futebol, né, sabe? Né? Então, e não, peraí, o cara, ele trouxe o conceito de evento, não sei, ele trouxe o que eu quero dizer, ele me apresentou esse conceito. Como um conceito sendo um conceito simples de evento. E eu falei, nossa, fala muito comigo, porque eu não quero ir pro estádio de futebol, eu quero um evento desse formato aí, onde eu faço na minha casa. E aí eu fui chamado a um evento do Érico. E participei desse evento, online, e lá nesse evento, ele ensinou basicamente a trabalhar com internet. Aí eu já achei 50% da minha parada. Por quê? Quais são as outras 50%? As outras 50% eu preciso encontrar alguma coisa para entregar para essa galera. E eu sei que eu tenho. Eu estudei, isso era em 2015, então já no meio dessa caminhada aí já tinham 13 anos de caminhada, 14. Então eu já tinha uma história relativamente razoável para poder tentar procurar em mim alguma coisa para entregar na internet. É como se você tivesse encontrado veículo. Não, beleza. Exato. Eu vou de avião, vou de navio, isso aqui tá tudo. Só preciso saber aonde agora. Exatamente. Eu tinha encontrado o veículo da internet. E não tinha encontrado o destino ainda. E como um bom procurador de propósito, eu dei algumas cabeçadas. E eu acho que é saudável darmos cabeçadas. Eu não acho que a gente tem que demonizar. Depois você dita isso aí, ficou feio. Demonizar ficou feio. Não, tranquilo. Acho que a gente não tem que... me ajuda um sinônimo aí. A gente não tem que ver o lado negativo. Ver o lado negativo. A gente não tem que ver o lado... Exato, boa, vamos lá. 3, 2, 1. A gente não tem que ver o lado negativo da questão da bater a cabeça. Porque, bater a cabeça pra mim é um problema, eu não posso errar. Porque eu tenho 17 anos, eu tenho 18 anos, eu tenho 15, eu nunca mais... Ou 20, ou 30, ou 40. Entendeu? Esses dias eu vi um vídeo de um senhor se formando em medicina com 70 anos. Nossa, que legal. Ele tinha trabalhado na área de saúde durante a vida inteira, e a vida inteira ele não teve a possibilidade de fazer a faculdade de medicina e foi lá e se formou. Tem um tio da Raquel, que ele deve ter perto da cidade também, que acabou de acabar direito. Ele formou um monte de filho de advogado, ele foi gerente de banco a vida inteira, e ele sempre gostou de direito, mas por ter esse cargo público, era um banco público, ele não quis sair, e aí quando ele se aposentou, a primeira coisa que ele fez, e ele respondeu isso pra menina da matrícula, quando ele foi fazer a matrícula lá, que a menina falou assim pra ele, o senhor vai fazer a matrícula do seu filho? Não, vou fazer a minha mesmo. aí o cara falou assim pra ele, a menina falou assim pra ele, que legal o senhor voltar a estudar, né, cidade e tal, porque ela percebeu que ela tinha dado essa bolinha fora.
Aí ele, não, é que eu não aguento mais ver meus filhos falando de lei, de direito, que pode, que não pode fazer na minha casa. E eu que criei esses meninos aí, tô tendo que participar ficar de fora dessa discussão. E na verdade ele queria se formar em direito. E ele, inclusive, manja demais de direito, é um cara sensacional. E ele tem também perto dos seus 70 anos, se não tiver mais. Então, eu acho que propósito é uma coisa que você precisa, às vezes, bater a cabeça para você poder encontrar. E então eu bati a minha. E aí, nessas bateções de cabeça, eu fiquei... Ixi, eu fiz bastante coisa. Você sabe bem. Não vamos entrar nesse... Nossa, foi mais muita coisa. Até que esse ano... Não minto, no ano passado... Não, vou falar um pouquinho da... Vale a pena, é isso que eu ia falar. Da internet? Podemos resumir, mas vale a pena. Vamos falar da internet. Foi um canal super relevante, impactou, você fez eventos, você não conhecia, você descobriu. Então, assim, o evento que você viu que era possível, que o Érico te apresentou, você chegou a fazer com milhares de pessoas. Verdade, então, verdade. Então vamos lá. Essa questão de bater a cabeça que você falou é extremamente saudável. E uma das definições que eu vi recentemente, a gente não erra, a gente aprende. Ou seja, ou você ganha, se der certo, você ganhou. Se não der certo, você aprendeu. A não ser que você fica no erro, aí erro, é burrice, repetir o erro. Mas, considerando esses dois, foi aprendendo e fazendo parte da tua jornada para construir o que hoje, como você está posicionado, professor de oratória. Sim. Então, e é legal mencionar a experiência porque foi relevante. Foi. Um canal relevante, uma página no Instagram relevante, então vale a pena comentar com o pessoal. Sim, e definitivamente, Fê, se eu não tivesse tido essa experiência, eu provavelmente não seria professor hoje de oratória. Porque foi a minha primeira experiência como professor de verdade. Olha só. Porque foi quando eu comecei a ter que ensinar a molecadinha a escolher uma profissão. E aí, então vamos lá. Eu fui impactado pelo anúncio do Érico. Não sabia como... eu já tinha o veículo, não tinha o destino. E aí eu comecei a fazer orientação de carreira com profissionais de carreira, de orientação de carreira. E aí, nessa questão de profissional de orientação de carreira, eu olhei e falei, que bonita essa profissão, hein? Peraí, você passando... Eu passando pelo processo, eu sendo orientado. Sendo orientado, que legal. E na orientação, entre outras coisas, lá por ser professor. Tá. E aí eu olhei pra isso e falei, nossa, que legal, será que dá pra fazer isso online? Convidei ali aquela profissional que fez comigo a minha orientação. Ela não topou, porque ela não era uma pessoa digital, ela, enfim, não era o momento dela também e tal. E aí eu olhei e falei, cara, o que precisa fazer? Na prática, você se formando, você tendo a vivência de ter achado a tua parada e você conseguir criar um método para poder ensinar os outros a também achar a sua, na prática foi o que eu fiz. Mas no mercado ainda existe a barreira de entrada de que só faz teste vocacional, orientação de carreira, quem é psicólogo. Uhum. Eu concordo e eu discordo. Eu concordo porque dentro da psicologia você estuda muito da mente humana para poder entender quais são as dores daquela pessoa, qual é o perfil daquela pessoa, para poder direcionar ela da forma correta. Da forma mais correta possível. Mas eu discordo na parte de que só psicólogo pode fazer isso, porque assim como o marketing, que eu disse no começo, se você tem a vivência de ter encontrado a tua parada e você sabe explicar isso para alguém, poxa, por que eu preciso ficar 5 anos estudando doença mental, transtorno, neurônio, cérebro, sendo que, meu caminho foi assim. Deixa eu ver com o João aqui, se com ele também funciona. Ah, funcionou com o João. Deixa eu ver com a Maria. Ah, funcionou com a Maria. Ah, funcionou com o Pedro. Aí você validou e falou, funcionou com uma galera. Então eu vou começar a ensinar isso na internet. E foi exatamente o que eu fiz. Peguei pessoas que eram próximas de mim, apliquei aquilo que eu tinha feito para mim, que tinha dado certo até aquele momento, porque eu encontrei o marketing digital. Então eu usava meu encontro com o marketing digital para fazer o meu aluno A
encontrar veterinária, meu aluno B encontrar medicina, meu aluno C encontrar educação física. E parênteses na história. Tudo de maneira transparente. Exato. Né? Uma das premissas suas, que nossas, né? Mas de maneira transparente, do tipo, contando, não se passando por um psicólogo que na época ainda não era, mas abrindo o jogo com o pessoal. Pessoal, eu encontrei minha parada e vou ajudar vocês a encontrar de vocês, seguindo o meu método. Então, assim, aí é questão do público escolher. Não, eu quero isso sendo feito por um psicólogo lá com Com CRP? Ou não, eu quero o método Zogaib, método... Como é que era o nome do método? Tiveram alguns nomes, né? Tiveram 2 nomes. Então, eu quero o método que o Zogaib criou pra seguir, pra encontrar. Então... de maneira transparente, eu acredito que é totalmente legítimo, né? Como você acabou de descrever. Exato. E eu era. Tanto que eu fui me especializar nisso depois, fui fazer uma pós nisso daí. Que na minha sala só tinha psicólogos, inclusive. Que legal. Eu era o único não psicólogo. Mas o pré-requisito da pós não era psicologia. E aí, então, eu comecei a ensinar a molecadinha a escolher profissão. E nessa trajetória, eu, na época, 2019? 20? Já foi 2020. Eu lembro dos primeiros vídeos que você gravou nessa época. Que foi quando eu conheci o Érico. E aí eu comecei a ver o que o Érico ensinava. E aí eu vi o Felipe publicar um vídeo. Eu falei, não, mas peraí. Assim. Eu falei, pô, não é possível. Foi aí que a gente um dia no shopping, lembra? No Praia Mar? Eu não sei se foi no shopping ou se foi na praia, quando a gente falou de Érico Rocha. Também, verdade. Que aí a gente falou, o Érico tal, todo dia. Foi no calçadão ali, no canal 5. Calçadão no canal 5. Você também vê, as esposas falando, não falar de Érico. Verdade. Então, Juliana e Raquel ouvindo mais a voz do Érico em casa do que a nossa própria voz. É isso mesmo, exatamente, foi na praia. Então... Foi na praia. E você tá sendo modesto aí, você falando ajudando uma molecadinha. Não, mas chegou a fazer um... Não, criou um posicionamento com quantos milhares de seguidores, então, né? É o que exatamente quer dizer. Eu cheguei lá em 2020, quando eu comecei a criar esse conteúdo, que eu entendi que era, e aí tem muito do trabalho do Fezão, que é te ajudar a encontrar um nicho. Quando você encontra teu nicho, você entende qual é o tamanho do teu nicho e como você pode trabalhar dentro do tamanho do teu nicho. Todo nicho tem um tamanho. E o meu era de orientação de carreira. Então, qualquer jovem que tivesse entre 15 e 18 anos e não soubesse qual profissão fazer, meus vídeos ajudavam eles a fazer isso. E por ser um público bem digital, eu tive um crescimento bem rápido. Em um ano a gente foi para 22 mil seguidores. Que legal. E eu terminei esse projeto com 25 mil seguidores. Eu cheguei a fazer lançamento para 4 mil pessoas. E aí, traduzindo para quem talvez não tá nesse universo de lançamento, é um evento ao vivo em que marcado lá, digital, com 4 mil pessoas online assistindo. Isso é o poder da internet e de usar bem as ferramentas, né? Que legal. E quando eu abri a live, e aí também tá dentro de encontrar minha parada. Quando eu abri a live, que eu vi, nossa, isso é legal. Que eu vi aquele número começar a crescer. Eu acho que você apareceu lá. Eu tava indo brincar com o Nicolas no calçadão e eu levei o fone e eu tava vendo assim, o lançamento. Nossa, cara. E aí você vai vendo o povo entrando, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Você vai olhando, vai vendo o povo entrando assim, a molecadinha, boa tarde, bom dia, boa tarde. Porque eu tinha criado dentro do lançamento, a gente cria uma expectativa saudável daquele evento. Uma expectativa saudável que a indústria do cinema cria para poder, publicando os trailers, publicando os teasers dos filmes antes do filme em cartaz, um sentimento saudável de um show que o artista publica várias pré-publicações para poder falar como que vai ser aquele show. Então é uma ferramenta que já é usada desde que o mundo é mundo. E que no marketing digital a gente tinha a ideia de que era, uma coisa ruim. E, na verdade, criar essa expectativa fez com que a meninada entrasse naquela live vindo com a fome. Esse cara vai me ajudar a encontrar uma profissão igual ele encontrou a dele e vai me ajudar a encontrar a minha. E aí você falava com a molecada, e aí, galera, tudo bem? Aí começa a vir no chat, tudo bem? E aí eu falei, nossa...
Ao mesmo tempo, eu tava com uma borboleta na minha barriga. Mas assim, que eu tava branco. Eu tinha um copinho do Minions, um copo de água do Minions, assim. E eles começaram a comentar, esse copo do Minions aí, professor, coisa e tal. E aí eu com uma borboleta tentando falar, meu Deus, mas eu tenho um script aqui que eu preciso seguir. Eu meio que abandonei o script, meio que segui o script, meio que... E aí hoje eu ensino isso. Esse é o ponto que a gente falou da cabeçada. Se eu não tivesse dado a cabeçada como orientação de carreira, como orientador de carreira, que eu não vejo como cabeçada, eu tô falando como cabeçada porque para muitos olham e pensam, pô, ele não deu certo naquela carreira. Mas, e aí por isso então soa como dei uma cabeçada. Mas se eu não tivesse tido essa experiência, hoje, na minha aula 1 do curso que a gente tem na Vox, que é onde eu dou aula hoje, eu não falaria, por exemplo, que comunicação é você encontrar conforto dentro do desconforto. Você passou por isso, né? Eu passei por isso. Você não ouviu falar assim, não, alguém me disse, ou você leu no livro, ou você aprendeu na faculdade só, e tá tudo bem que vai por esse caminho, mas é diferente, o peso é maior. Eu tive ao vivo com 4.000 pessoas esperando alguma coisa sair de mim. E quando você para pra pensar em qual o tamanho desse número, E aí, eu era assim, gente, perto de grandes influenciadores, assim, eu nem me considerava um influenciador, eu me considero ainda um professor. Ainda nem mesmo se um dia eu vier a quero voltar a produzir conteúdo. E então eu não sei se mesmo que eu vier a voltar a produzir conteúdo, se eu vou me considerar um influenciador. Eu só vou achar, na verdade, que é o nome que se dá. Mas, resumindo, foi o veículo que eu encontrei. Então, o veículo que eu encontrei foi a internet. E então, o destino que eu encontrei foi a comunicação. E aí, então, quando eu entendo que estar confortável no desconforto é uma coisa que me agrada muito, mas assim, tem verdadeiro... Aqui. Estamos aqui nesse momento. Parece que estamos muito confortáveis. Estamos confortáveis, porque estamos num ambiente onde a gente se gosta, a gente se conhece, a gente está falando de coisas gostosas, mas não é confortável. Não é confortável no ponto de vista de, por exemplo, se eu estivesse na minha cama, isso é confortável, só confortável. Certo? Então, conforto no desconforto é você conseguir gravar um podcast e passar a mensagem que você quer passar, sabendo que tem um monte de gente assistindo. Usando as palavras corretas. Sem usar vício de linguagem, sem gaguejar, sem ficar fazendo tudo que um podcast padrão espera, que a internet espera que aconteça para poder ter audiência, para que a audiência goste do que está acontecendo. Você simplesmente precisa demonstrar um conforto. Ninguém vai assistir um assunto de alguém que está desconfortável. De alguém que tá com medo, de alguém que tá... Oi, Fê, tudo bom? Sim, a gente... minha carreira foi bem legal. Se a gente tivesse começado assim, por mais que por dentro eu estivesse assim, se eu tivesse começado assim, vocês teriam ido embora. Ninguém estaria aqui até agora. Mas como eu já dominei o conforto dentro do desconforto... Quando o Fê me pergunta, eu nem comecei a elaborar a resposta, já estou respondendo. E aí isso faz com que eu domine o conforto no desconforto. E isso é técnica. Isso é que é o mais interessante. E vale a pena mencionar, para você me corrigir se estiver errado, mas da última vez que eu vi essa estatística, o medo de falar em público é o segundo medo depois da morte? É isso mesmo? Maior maior que a morte. É maior que a morte? É maior que a vontade de morrer. É maior que o medo de morrer. A pessoa tem mais medo de falar em público do que morrer. É isso aí. Ainda pra gente que é cristão, a gente tá mais ainda... É muito louco. Porque morrer é uma coisa pra muita gente utópica. É uma coisa que a galera não para pra pensar que um dia vai acontecer. A gente mesmo, quando a gente no nosso dia, a gente parou que momento do dia pra pensar, vou morrer. Mas falar... É verdade. Você vai ter que falar... Sabia que estaria aqui falando, pô, o que eu vou falar, como entendeu? É que eu vou... Ah, não, mas eu não mexo com podcast. Tá bom, mas você vai pegar um Uber, você vai comprar no mercado, você vai participar de um curso, você vai... A não ser que você queira virar o náufrago lá, o Tom Cruise.
Entendeu? E mesmo assim ele arrumou o Wilson lá pra conversar. Entendeu? É verdade. Qualquer coisa você vai fazer, a não ser que você vá lá pra esse lugar, Exatamente. você vai ter que se comunicar de alguma forma. Exatamente. Ah, mas eu sou deficiente auditivo. Mas você vai descobrir, vai aprender a falar em Libras. Entendeu? Você vai se comunicar. Comunicação é a principal ferramenta do relacionamento humano. Ponto. Acabou. Simples assim. Uma vez que você percebeu que comunicação é a principal ferramenta do relacionamento humano e é uma ferramenta que ninguém ensinava até pouco tempo atrás, porque existia-se a crença de que fulano fala bem, nasceu assim, hein? Beltrano fala bem, nasceu assim. É verdade. Tem também esse cara. E eu gosto muito de usar o exemplo do Messi e do Cristiano Ronaldo. Se você, pra quem gosta de futebol, o Messi claramente nasceu pra fazer aquilo ali. Quem é melhor jogador de futebol? Neymar ou Cristiano Ronaldo? Não dá pra discutir, não é indiscutível. O Neymar é um cara que a habilidade dele é indiscutível, não dá pra comparar com o do Cristiano Ronaldo. Mas o Cristiano Ronaldo fez o quê? Treinou. Treinou, e treinou, e treinou, e treinou, e treinou, e brigou, e treinou, e brigou, e treinou, e dormiu, e acordou. Ele falou, por que eu preciso ser bom nisso aqui? Então eu vou ser bom nisso aqui. E acabou. Ele foi lá e treinou. Você é engenheiro. E hoje trabalha com marketing digital e modéstia à parte. Modéstia à parte não, porque sou eu que estou falando. Então eu que estou elogiando, então não tem modéstia nenhuma. Eu vou usar as palavras que eu quero usar, porque é a minha impressão mesmo, sou eu que acho. E é uma das pessoas mais sensacionais que pensam em estratégia que eu já conheci, que eu conheço. E eu olho para o teu pensamento de estratégia e penso, vem engenheiro. E o que fez um engenheiro ser um exímio profissional de marketing? Se você não fosse lá, batesse a tua cabeça, como a gente acabou de dizer que era algo possivelmente ruim, você nunca saberia abrir um gerenciador de anúncios de um Facebook da vida. Para poder colocar aquele anúncio lá que eu falei para vocês lá no começo, que muda a vida das pessoas, quando ele é ético, quando ele é um anúncio que nós acreditamos, nunca chegaria na frente de um cara se o Fezão não tivesse lutado para isso. Obrigado. A bateção de cabeça é verdade, é outra parte. Mas é verdade. E aí, então, quando a gente entende que essas bateções de cabeça são degraus, acabou. E até fazendo um link com a questão da importância da comunicação. Eu suponho que a maioria das pessoas que estejam ouvindo, vendo a gente aqui, são empresários ou prestadores de serviço, de alguma maneira, né? Tanto homens e mulheres. E ainda mais para esse povo. Não é opcional. Não, eu não vou ser comunicador. Eu vou chamar alguém para se comunicar na minha marca. Não tem essa opção. Em algum momento você vai ter que aprender a se comunicar. Tá bom, eu não vou ficar na frente de vendas, mas você vai se comunicar com o fornecedor, vai se comunicar. Então, assim, daí a importância. E não ensinam isso a gente na escola, né? Aquela velha que todo mundo fala hoje em dia, mas é verdade. Ensina Bhaskara, ensina... E é muito legal, faz parte da construção de um raciocínio, mas agora, você como empresário, prestador de serviço, vai para o mercado de trabalho, comunicação é a base, né? Daí a importância, e é incrível, olhando nessa perspectiva, que demanda de mercado que tem, né? Exato. Todo mundo precisa, né? E que legal que aí você descobriu isso agora. Eu costumo dizer que é um novo inglês. É verdade. Nossa. O boom do inglês lá da década de 90, onde vieram as grandes escolas de inglês, e aí aquele professor que era formado em letras, que estava ali pensando em conseguir dar aula numa grande escola e coisa e tal. De repente vem as grandes escolas de inglês e dando oportunidade para esses professores e esses caras se colocando como professores de inglês, aí sai daquela metodologia mais conservadora, já bota o cara para falar. E aí o cara começa a expandir os horizontes dele, porque e também é comunicação, convenhamos, só que é numa outra língua. Mas inglês não deixa de ser igualzinho, né? Então, eu tô falando isso porque a gente ainda hoje não encontra mais essa barreira. Mas o inglês tinha aquela barreira, não preciso de inglês, não preciso de inglês até o dia que ele se tornou necessário. Não preciso de comunicação, não preciso de comunicação, não preciso de comunicação até o dia que ele se tornou necessário. E uma das coisas que deu uma grande alavancada na comunicação foi a pandemia.
Eu ia te perguntar exatamente isso. Se você acha que isso aconteceu, mas já respondeu. Pode perguntar, então. Você acha que aconteceu o quê? Você acha que qual o impacto da pandemia na percepção a respeito da necessidade que as pessoas têm da habilidade de comunicação? Excelente. Então, assim, ó. Até a pandemia, você chegava no teu trabalho, o cara que é introvertido, o cara que é tímido, chegava no trabalho, falava bom dia. Bom dia. Sentava. Acabou, não precisa falar com ninguém. Na pandemia, esse mesmo cara precisou abrir uma live, uma call, um Teams, um Meet, Zoom. E aí ele olhou, falou, nossa, agora eu preciso falar. Fulano, como foi seu dia hoje aí? Aquelas planilhas assim. Aquele papo que você tinha com o teu chefe, só com o teu chefe, você e ele, de repente estava numa sala de Zoom com 20 pessoas. Todas as suas rotinas viraram uma reunião de grupo. Eram poucas as calls que aconteciam em 2 pessoas, que foi uma coisa que depois se tornou cara, coisa e tal, eu tinha que pagar o software. Tinha software que não estava nem dando conta de tanta procura, porque era o único jeito que as pessoas tinham de como se comunicar. E aí então você começa a perceber que você precisa falar. E aí nessa, a comunicação ficou clara que ela precisa acontecer. As redes sociais, então foi uma evolução, né? E hoje a Vox, que é a escola que eu estou dando aula hoje, ela é uma franquia, e ela é uma franquia maior da América Latina. Uau. E eles são, assim, a Vox é... E aí eu vou chegar ao meu encontro com a Vox, que foi o meu encontro com a minha parada. Antes de você chegar no encontro, eu queria fazer um adendo, essa questão sobre a minha perspectiva de marketing digital da pandemia. Tá. Todo mundo entendeu que as portas fecharam, né, tem que ir pro digital. Então todo mundo foi. E aí surgiu essa necessidade tanto da pessoa que trabalhava, que mudou sua rotina, e quanto do empresário, que também, de novo, para comunicar, para vender, precisou também entrar num formato de falar ali no celular, apresentar um produto, apresentar uma solução. E todo mundo foi e foi do jeito que estava. Ninguém estava preparado para isso, né? Ninguém esperava. E aí eu vou trazer 2 casos aqui, que é muito interessante a experiência que a gente está tendo. De 2 empresas que já estão bem posicionadas, têm milhares de seguidores, e a gente faz um trabalho de produção de conteúdo nesses 2 clientes parceiros nossos, mas em um deles, ele só tinha feito uma vez ou outra, e aí a gente trouxe a solução como agência Flip. Você, diretor da empresa, vai na frente da câmera e fala sobre o produto. Não, mas vai lá, faz um teste. Beleza. Deu um engajamento tremendo. As pessoas, pô, que legal, tal. Que de certa forma humanizou o perfil, trouxe ali, conheceu, gostou. E agora estamos vendo acontecer a mesma coisa em um outro caso. Muitas vezes produzindo conteúdo. Então, assim, o que eu tô querendo dizer? Nesses 2 casos, quando os diretores foram... São 2 homens nesse caso específico, tem alguns outros casos de mulheres também, mas enfim. Para resumir, nesses 2 casos, quando eles foram para frente da câmera falar do produto e da solução que eles têm, o engajamento foi altíssimo. Habilidade de comunicação. Exato. Se não tem, vão ter que desenvolver. Já estão no caminho, mas enfim. Agora que eles veem o resultado, né? Talvez isso pode ser um motivador, assim. Quando você vê o resultado, você fala, peraí... Dá engajamento, que dá venda, então paga minhas tá bom. contas. Então agora, onde é que é? Felipe, qual é a tua rede social? Vamos fazer, cadê a Vox, cadê o Felipe? Eu preciso de um curso. É isso aí. E nessa hora, inclusive, que a gente volta no propósito. Por quê? Porque quando você entendeu que fazer esse movimento todo, no fim das contas, vai fazer com que o teu negócio, que é o teu propósito, ande, cresça, expanda, escale, atinja mais pessoas, que casa com o propósito de outras pessoas, que encontra com um novo cliente que vai estar alimentando o propósito dele. Então, o meu propósito, que é a comunicação, encontra com o propósito do Fê, que é marketing digital, e a gente começa a encontrar com o propósito do parceiro dele, que precisa vender o produto dele, que é o propósito dele. Quando a gente entende que esses propósitos se encontram, então eu ajudo o teu cliente a falar melhor e você ajuda a minha mensagem a chegar no teu cliente. E o teu cliente vende comida, que ajuda a alimentar um cliente dele.
Coincidentemente só, não sei se eu falei. É? Comigo. Os dois. Aí, tá vendo? Ligação Sinergia, né? E aí vende comida. E aí esse cara vende comida que ajuda a alimentar as pessoas. E aí ajuda a alimentar o propósito dele. E essa comida ajuda o cara a ter energia para poder cumprir o propósito dele lá. Então essa cadeia de propósitos faz com que a gente acorde de manhã para trabalhar com prazer. E esse acordar de manhã para trabalhar com prazer, eu encontrei depois de 20 anos. Voltamos ao início do podcast. Que legal. Onde eu encontrei a minha parada. E a minha parada definitivamente é ajudar as pessoas a falarem melhor. De acordo com a condição que ela tem, com as pré-requisitos de fábrica que ela veio e de acordo com o público que ela fala e conseguir com que a mensagem seja passada, que é a lição número 1 dentro da Faculdade de Comunicação. Faculdade de Comunicação, aula 1. O que você está fazendo aqui? Qual que é o seu objetivo como profissional de comunicação? Entregar uma mensagem de um ponto A para um ponto B. Simples, é isso. Então, se você consegue fazer qualquer ser humano, quando eu consigo fazer qualquer ser humano entregar sua mensagem de uma pessoa A para uma pessoa B, ou de uma pessoa A para uma pessoa ABCD, que é o marketing digital, para mim, minha parada tá feita. Que legal. Melhor definição não teria. É. E enquanto você falava isso, eu lembrei de um exemplo que eu vivi. Aliás, eu vivo isso lidando com essas pessoas que estão começando a se comunicar para a internet. Mas teve um caso que foi um dos primeiros. Não vou falar a área também, porque a pessoa começa a fazer associação. Mas enfim, foi um dos primeiros parceiros grandes que a gente fez um grande contrato na agência, na área de prestação de serviço, vamos colocar assim. Então era imprescindível que ele se apresentasse, né? Porque às vezes é um produto, ele não tinha nem espaço físico dele ainda, então não tinha como. Porque às vezes que nem tem lugares que apresentam os produtos, apresentam o espaço. No caso dele não tinha como, tinha que se apresentar. E era um cara super despojado, fora da caixa mesmo. Até para a área que ele atua, que tem um estereótipo mais formal, mais clássico, falava com ele, aí, tal, tudo bem, tal, pô, não. Então ele usava gíria, até palavrão, do jeito dele. Sim. E aí, beleza, eu falei, pô, isso vai dar muito certo na internet, porque a pessoa assim mais descontraída, como muitas pessoas têm tanta dificuldade de se comunicar, aí pega uma pessoa despojada, tudo, o pessoal vai se conectar, né? Então, beleza, vamos lá, vamos fazer então, ó, vamos fazer uns vídeos, você se apresenta pra gente colocar nos destaques do Instagram, tal, beleza, tal. Posicionei, tudo certo, vai, vamos lá, vamos começar. Hack. Olá, meu nome é... Aí eu pausei, falei, peraí, cadê o que eu conhecia? O que aconteceu? Cadê cara lá? Não. É. E tem jeito pra essas pessoas? Opa, cara? com certeza. Mas sim, eu gosto de dizer que é o desafio mais gostoso dentro da profissão de ser um professor. É a melhor case que tem. É quando você vê uma pessoa e aí vai o link com a psicologia. Quando você vê uma pessoa e por algum fator psicológico ela tem uma trava, uma crença limitante, um medo, esses dias eu peguei uma aluna e fomos fazer uma mentoria. Ela se mudou para Santos porque na família dela ela não tinha voz. Ó que coincidência. Comunicação dentro da família, né? Doeu. Na família dela não tinha voz. E, Fê, eu procurei vocês porque isso tá Vox. E aí, coincidentemente, ou não, o nome da escola é Vox. E aí procurei vocês porque eu não tinha voz na minha casa. E é uma pessoa que é extremamente polida. Teve o lado bom dela ter tido essa criação um pouco mais dura, um pouco mais rígida. Teve. E ela é uma pessoa bem polida, uma pessoa bem educada. E por conta da rigidez, ela mesma fala isso. Mas ela não tinha voz do ponto de vista de pai, quero fazer tal coisa, não pode. Mãe, quero fazer tal coisa, não. Só aqui na minha casa faz do jeito que eu quero que faça. E, assim, não entrando nesse mérito,
as consequências foram que ela não tinha voz. E aí, uma vez que ela entende que ela não tem voz, eu te pergunto, o problema é técnico ou é psicológico? Não adianta você... Olha, se você fizer uma voz impostada... Peraí, ela não tá nesse estágio. Ela tá no estágio de perceber qual é o fundo, qual é a essência, qual é o motivo real dela não conseguir falar em público. Falar com uma pessoa a mais. Ela não simplesmente... Ela chega no caixa do supermercado, é débito ou crédito? Débito. Que senhora... É aquela pessoa que nem abre a boca pra falar, de medo, porque ela foi tratada como se falar pra ela era um tabu. Então, quando ela chega numa escola e pergunta, tem um jeito? E eu pergunto, vamos lá, primeiro deixa eu entender se você tem jeito ou não. E é claro que eu sei que no fim tem jeito, porque se não é psicológico, é técnico. E aí, então, casei as minhas duas formações. Minha formação em comunicação e agora a minha formação em psicologia. Porque quando a pessoa está com a trava psicológica, vamos investigar qual é o fundo psicológico para entender se a gente como a gente vai vencer isso daí. Ah, não, a trava é técnica. A pessoa, ela simplesmente caminha por aqui. Ela tem vício de linguagem. Ou então ela fala muito morno. Ou então vamos. E aí, quando você começa a entender que dá para juntar essas duas ciências, aí eu zerei o game. Realmente. Daí, pra mim, fantástico. Encontrei minha parada. Filho. Minha parada é essa. Juntar essas duas naturezas e fazer as pessoas evoluírem e eu junto a cada aluno, a cada experiência, a cada aula, a cada passo, a cada degrau. E agora tô cada vez mais já tô pensando em fazer uma pós. Imagina. Mas a cabeça não para. Mas um dos maiores combustíveis dessa energia toda que você transmite e satisfação e alegria ao falar, putz, encontrei uma parada, um dos maiores combustíveis é talvez o que você me mostrou antes aqui da gente começar a gravação, um depoimento de um aluno falando assim, meu, obrigado, eu ouvi, tô falando e tem vários, mas o que eu ouvi agora foi, obrigado, você mudou minha vida, foi sensacional. E aí é interessante porque, do mesmo modo que no primeiro episódio eu falei que eu encontrei minha parada, consegui quebrar o galho das pessoas com a parte dos anúncios, dando voz aos anúncios, as mensagens através de anúncios para empresas, de pessoas que precisam. O Felipão deu o exemplo do dentista, enfim, para qualquer negócio, né? Essa é o meu dia a dia, o dia a dia da agência, da equipe, isso que nos motiva. É interessante ver que, no seu caso, na sua perspectiva, você conseguiu também encontrar isso, e aí eu fico imaginando, de repente se chega lá um médico que comunica melhor com os pacientes, ou chegar lá um advogado também que consegue comunicar melhor diante de uma audiência, ou chega várias pessoas que estão com a mensagem delas ali travada, seja por questões psicológicas ou por questões técnicas, e aí você, com essas ferramentas, consegue destravar, imagina a satisfação que deve dar. Você olhar assim e falar, uau, olha lá. Quanto que não aconteceria se aquelas pessoas continuassem com a mensagem ali restrita à mente delas. É isso aí. E não consegui nem olhar no olho. Olha só. E não consegui nem olhar no olho. Que é uma porta de entrada para nossa mente, para o nosso cérebro, é um dos principais estímulos que a gente tem é a visão. E a pessoa não olha. A pessoa fala com você assim. Olha só, cara. E é o principal fator, tanto que quando você vai conversar com uma pessoa que é deficiente visual, ele vira ouvido assim pra falar com você, né? Porque ele não tá te vendo. Então ele faz assim com a cabeça pra virar o ouvido pra você, pra usar o que ele tem de estímulo, que é a audição. E aí a gente tem as duas coisas, mas por algum motivo a gente não usa uma delas. Porque alguém falou pra gente que tá olhando muito no olho, ou porque alguém olhou muito no nosso olho quando a gente era criança. E esse medo. Opa! Agora que eu tô. Só que eu tô olhando muito no meu filho. Não. Olhar no olho é saudável. Mas é como também eu uso nas minhas aulas. Olhar muito no olho é saudável. Olhar pouco no olho é saudável. Comunicação. Quando você tiver uma dúvida, gesticular muito é saudável. Fala muito alto é saudável. Fala muito baixo é saudável. Quando você tiver essa dúvida, a resposta é uma só.
Procura o caminho do meio. Então, se você está percebendo que você está olhando muito para o teu filho, a ponto de esse olhar se tornar algo que seja ofensivo, diminui um pouco essa ofensividade do olhar. Diminui um pouco, dá uma desviada do olhar. Não arregala muito o olho, diminui, fecha um pouco mais o olho. Porque aí você vai transformar o teu olhar intimidador num olhar acolhedor. E aí a sua expressão vai ser diferente. Sorria, quando você sorri, seu olho diminui, seus músculos da face aumentam e ele entende esse estímulo como meu pai está feliz comigo. E se você só faz só o olhar intimidador, a pessoa cresce e fala, eu não consigo olhar no olho das pessoas. Por quê? Porque meu pai foi uma pessoa intimidadora comigo a vida inteira. Olha só. Ou porque quem me criou, ou porque meu trabalho. E aí tem um trauma por trás disso e a pessoa não consegue olhar no olho. Aí a gente vai fazer o quê? Exercício. Um monte. Pra pessoa aprender a olhar no olho. E fazer, prática. E se tornar o quê? Exato. E se tornar o quê? Confortável no desconforto para ela. Isso vai se tornar confortável dentro do desconforto que ela tinha. E aí ela vai, daqui a pouco, tá que nem a gente tá aqui o tempo inteiro se olhando no olho, a gente não tem nem percebido isso enquanto a gente não chamou a nossa atenção. Agora que eu tô percebendo. Agora que você Agora que você tá percebendo que você tá olhando. Não, eu queria pegar esse gancho e te perguntar, ninguém melhor do que você pra esclarecer isso. Porque fala-se muito de uma porcentagem que eu também não lembro agora, mas assim, que a maior parte da comunicação é não verbal. Não verbal. Mais 70%. E aí você citou mais de 70%. Mais de 70%. E aí você citou cientificamente comprovado. É. Então, vai muito além da voz da pessoa. Muito além da voz. Muito além. O que eu tô falando? O que eu tô te comunicando quando eu faço isso aqui, ó? Mão uma certa insatisfação em algum grau? Tô defensiva. O Felipe tá falando, eu tô nem aí pra ele. Agora que eu tô falando, quando eu tô fazendo assim. Tá feliz, tá aqui, tá. Assim. Entendeu? E eu não falei nada. Entende? Eu não falei nada. O que eu tô falando quando eu tô assim? Tô falando pra você o quê? Entende? Que eu não tô preocupado. Você tá falando. Eu tô falando sem falar. Sem falar. Entendeu? É não verbal. Então, o que eu tô falando enquanto você tá falando e eu tô aqui? Essa aqui é. Você tá falando pro teu filho que o teu celular é mais importante do que ele. Nossa. Eu tô usando, inclusive, pra fazer esse parênteses, tô usando isso que você acabou de citar, eu tô pondo, quando eu vou ficar com meu filho, eu tô deixando meu celular no quarto. Porque assim, o celular ele virou muito mais do que um meio de ligação. É o Waze, ele produz conteúdo, ele é... Não. Então, é instintivo, né? A gente já pega, já tal... E isso tem me chamado a atenção do meu filho. Eu também, por trabalhar com isso, daí eu tô tomando esse método, assim, e quero cada vez mais. Vou ficar com o meu filho Nicolas, deixa o celular lá, porque senão transmite isso. Aí essa é a questão, transmite, né? O que você transmite, o que você comunica de boca fechada. Exato. Ele tá falando, papai, vê isso aqui, papai, vê isso aqui. E você fala, já vejo o filho. Ele olha pra aquilo e fala, meu celular é mais importante que meu pai. Do que eu. Pro meu pai. Ou no caso, em algumas situações, porque eu vivo a área comercial também, falo com clientes, mesma coisa. Isso. O cliente tá com o celular. Isso. Eu não sei com que eu aprendi essa. Alguém que falou, enfim, não vou lembrar agora, mas do tipo, você espera a pessoa conectar. Eu tenho feito isso, assim, né? Quando eu entendi que eu tenho que me posicionar mais assertivamente. No começo, quando você tá começando, você espera, fica constrangido. Agora, a gente valoriza o nosso tempo, né? Se a gente entende o quanto que a gente também tem que se valorizar, eu simplesmente paro, espero a pessoa retomou, a gente continua. Se a pessoa não faz, vamos marcar um outro momento. Mas, de novo, ela tá comunicando ali alguma coisa pra mim sem falar nada. Isso então... aí. Ou seja, você treinar o não verbal também é base da comunicação. Gestual, contato visual, expressão facial, expressão corporal, tudo isso fala. E quanto mais a gente domina essa arte, mais fácil vai ficar a nossa compreensão. A compreensão de quem te ouve. E aí você zera o jogo da comunicação.
Aí você só vai colocando mais ferramentinhas dentro da tua maleta, pra quando você precisar, você sacar ela e usar. Diante de tudo que a gente conversou, eu sei que pode parecer muito, assim, utópico, mas é o que parece. A vida de alguém que aprendeu, ou que tem essas ferramentas na maleta, a vida fica mais fácil, né? Mais fácil. Opa. Porque elas se comunicam, as pessoas entendem. Quantas coisas e problemas teriam sido evitados se não houvesse ruídos e falhas nas comunicações, né? Isso aí. Então, a pessoa aprender pro negócio e pra vida, porque comunicação, aqui tudo bem, a gente tá no ambiente, falando de negócio, falando de posicionamento e tudo mais, empresários e empresárias ouvindo, mas você se comunica com todo mundo, com a sua família, como o caso daquelas suas alunas, se comunica com todos, então a vida fica mais leve. Exato. Você tem alguém que você considera assim, referência de exemplo, além de você mesmo, o pessoal vai poder consumir conteúdo, você vai Sim, cada vez mais em breve. ver o que eu já vejo ao longo dos anos, por considerá-lo um grande comunicador, mas pessoas que estão mais expostas assim, na mídia também, que você considera assim, caramba, essa pessoa, talvez a mensagem dela não seja tão alinhada, mas assim, isolando habilidade de comunicação, né? Quem que você citaria assim? Fácil. A gente falou dele já. No episódio passado. Joel também. Joel é, do ponto de vista de comunicação, da internet, é o cara que eu acho que melhor se comunica, definitivamente. Joel J. Dos influenciadores digitais. Mas o cara que vai falar inclusive ele tem um episódio, tem vários episódios com o Joel, inclusive. Chama-se Professor Clóvis de Barros Filho. Que ele, quando ele entendeu, ele era professor, daquele cara de professor de faculdade, USP, mestrado, doutorado, a sala e os alunos. Bem professor padrão. Quando ele entendeu o poder da internet e ele começou a trazer a mensagem dele para a internet, é surreal. O alcance que ele tem é surreal. Ele mesmo fala, eu não sou professor de... Ele tem mestre em comunicação. Que legal. Bacharel em comunicação, mestre em comunicação, doutor em filosofia. E ele tem um monte de formações. Você pergunta para ele o que ele é, ele fala, sou um explicador. Entendeu? Ele pega a informação, avalia, sintetiza e transmite. É isso que ele é, explicador. E basicamente, isso é comunicação. É você receber a informação, sintetizar e passar. Agora, como você passa? Se você é assessor de um presidente que tem inclinação para a guerra, você vai causar uma guerra. Se você é amigo desse presidente e você sabe disso, você pode evitar uma guerra. Por exemplo. Dependendo do tom que você coloca. Né? Exato. Demissão ou falta da demissão, passar no processo seletivo ou não passar nele, tudo. Que interessante, cara. Você quer ver uma pessoa também que me inspira? Me ver ela agora é legal mencionar, até por uma fonte de conteúdo riquíssima. Mas é que também, segundo os critérios que você citou, eu analisei aqui e pensei, eu fico ouvindo esse cara horas, às vezes. Então, e compreendendo um assunto que é extremamente complexo, que é o Dr. Pedro Calabres. Sim, Pedro Calabres. Que é nosso conterrâneo aqui de Santos. Né? Ele é de Santos, eu não sabia. Hoje mora em São Paulo, pelo menos até onde eu sei. E tem um canal no YouTube chamado Neurovox. Neurovox, enfim. E milhões de seguidores. Ele traz a proposta do canal, pelo menos o que ele fala é essa. E quando ele foi começar, ele foi muito criticado, porque falaram que ninguém ia prestar atenção em vídeos sobre... Ele é PhD em neurociência, né? A parada dele é essa. E ninguém incentivou ele a fazer um canal de vídeos longos sobre neurociência. Uhum. Mas ele foi lá, fez os vídeos dele, tem no mínimo meia hora, mas pra mais, uma hora e meia. E ele explica de um jeito, e ele fala de um jeito que você entende, um jeito fácil, você aplica, quantas coisas eu tenho aplicado. É isso mesmo, então, um jeito simples. O Wesley de La Logari também. Comecei a ouvir ele. Olha só que coisa, cara, como é que pode? Tem 2 semanas que eu comecei a ouvir. Jura? Não, o Wesley é sensacional. Eu ouvi 3 episódios assim. Ele acabou de acabar o doutorado dele e ele fala, ele explica psicologia de um jeito fantástico.
Tanto que ele tem um produto digital com um curso, uma comunidade, RD, né? chama Reservatório de Dopamina, que é exatamente como você fazer para você dominar esse ingrediente do nosso cérebro que é um dos grandes balizadores do nosso dia ser bom ou ruim. Olha só. Sensacional. É E me sensacional. veio outro também aqui. Pra falar dele mas Mais fácil. talvez um dos maiores explicadores que já existiu na Terra. Jesus. Pra explicar o reino dos céus em poucas palavras É isso aí. e ser compreendido por gerações até hoje. Gerações e classes sociais e idades e Culturas diferentes. culturas e línguas e povos e tudo. Incrível. E uma coisa que ele usava, que é fantástico e que faz com que a gente tenha o poder de conseguir acessar qualquer tipo de pessoa. Chama-se Storytelling. Eu ia falar história. E porque ele contava a história de um jeito sensacional, excelente. Ah, mestre, me explica isso daqui. Ele te contava uma história. Mestre, me explica isso daqui. Uma história. Mestre, me explica uma história. E que basicamente foi o que a gente fez aqui. Desde a hora que a gente começou. E é o que você fez com quem veio aqui antes de mim e vai fazer com quem vai vir depois. A gente tá aqui, sei lá quanto tempo, falando de uma história. E às vezes a gente para fazer adendos, mas é uma história. Então, história é uma arte. Contar história é uma arte. E o grande precursor dessa arte foi o Senhor Jesus. Nossa, fantástico. E eu vou aproveitar esse gancho que você deu para falar também para as pessoas que estão querendo começar, porque eu tenho falado isso até para quem está se posicionando, que é o caso de muitos clientes nossos que precisam ter um posicionamento nas redes sociais assertivo. Afinal de contas, quem vai começar a anunciar, você precisa ter um ambiente que a pessoa vai para o anúncio, depois ela vai para algum lugar, muitas vezes para o teu perfil. Então, para que chega no perfil e vai ver o quê, né? E aí eu tenho procurado trazer cada vez mais as histórias e storytellings, porque conecta, as pessoas chegam e conectam. É diferente de informações soltas, assim. Às vezes o mesmo conteúdo, né, que o que Jesus fazia, um conteúdo, ele colocava num contexto de histórias e falava, entendi, muito mais fácil. Adaptado para a época, então muita coisa era de plantação, de colheita, Exato. tudo. E que adaptar para hoje também. Adaptar para hoje. Então, essa habilidade de histórias, de contar história, storytelling, extremamente útil também. E usa, vamos dizer, é uma habilidade dentro da caixinha de comunicação. Sim, seria isso. Exato. Né? Storytelling nada mais é do que a capacidade que você tem de contar história. Só que o cara que criou o storytelling, ele pegou todos os elementos que tinham uma história interessante, e ele destrinchou. Então ele, o que precisa numa história boa? Personagem. O que precisa numa história boa? Conflito. O que precisa numa história boa? Ambiente. O que precisa numa história boa? Clímax. O que precisa numa história boa? Virada de chave. E aí ele pegou isso tudo e falou, então se eu falar do Pedro e colocar esses elementos aqui, consegui. Se eu falar pegar do Felipe, consegui. E aí ele começou a transformar a técnica de contar histórias em storytelling. Storytelling nada mais foi do que a desconstrução de olhar todos os elementos que tem dentro de uma história para você poder colocar isso de forma organizada, ordenada. Fantástico. Excelente. E aí quando você entende o por trás disso, você domina isso daí, você fala, bom, agora eu vou contar a minha pro Fezão do meu encontro com a minha parada. Isso. Excelente. Nossa, maravilhoso. Vou te pedir uma coisa, então, já aproveitando tanto esse ambiente e tudo mais, e o pessoal que tá aqui com a gente até agora, propõe um desafio aí pra galera, um desafio prático, assim, que é algo que, assim, fácil, que ela pode aplicar hoje para começar a melhorar já essa habilidade que quem chegou até aqui não tem dúvida que é algo que precisa melhorar. Né? Eu mesmo, tô aqui eu vou combinar com o Felipão a gente fazer umas aulas, porque
vício de linguagem e tudo mais, tantas coisas que a gente precisa melhorar, sempre dá pra melhorar. Pra quê? Pra mensagem alcançar mais pessoas, pra impactar mais, por que não pra ter mais faturamento, mais resultados no teu negócio. Então assim, quem chegou até aqui já não tem dúvida. Oh, legal, preciso saber. Então ainda de quebra vai levar uma lição, se pôr em prática hoje, já vai começar a ver um resultado. Ou pelo menos pra prestar atenção, alguma coisa que você imagina que Legal. os empresários e empresárias possam se beneficiar. Vamos lá. Expressão verbal e expressão corporal, que é a maior parte da nossa comunicação. Então, não teria como deixar de dar essa dica, que é voltada para a expressão. Então, e até a gente pode usar para aqui para o momento. Eu vou falar de duas maneiras para você. Eu quero que você me fale qual delas foi a que eu gostei. Legal. Fezão, obrigado. Agradeço por esse podcast, foi sensacional. Fezão, muito obrigado. Agradeço por esse podcast. Foi sensacional. A frase 1 ou a frase 2? Bota aí nos comentários. Não tem como. Eu usei. Pausa. Fezão, foi sensacional. Eu subdividi a palavra, eu não passei a régua, e isso tudo transmitiu na minha expressão, porque eu fiz feliz, alegre, sorridente. Então, às vezes, você tá por dentro. Eu não quis dizer, não, desculpa, não foi o que eu quis dizer, mas foi o que você disse. Se eu tivesse terminado esse podcast falando, Fezão, obrigado, esse podcast foi excelente, foi o que eu disse. Então, pra gente ir pra dica, não é só o que você fala, é o como você fala, para depois você não ter que explicar que o que você quis dizer tinha sido aquilo. Então, já que você quis dizer era aquilo, diga. E aí você vai obter, além de tempo, porque você vai economizar ter que falar de novo, você vai obter um resultado muito maior na sua comunicação do que simplesmente passar a régua e agradecer e dizer que foi sensacional estar aqui. Maravilhoso. Muito bom, né? Mas, ó, então faz o seguinte, próxima vez que você vai se comunicar, você tá vendo esse episódio à noite, amanhã você vai falar com um monte de gente. Você tá vendo de manhã, você vai falar com um monte de gente ainda hoje. Próxima vez que você for falar, seja com o porteiro do seu prédio, ou seja com qualquer um, você pensa em como você vai falar, faz esse teste e já vai começar a ver a importância disso. E pro pessoal que quiser entrar em contato contigo, te procurar. Meu Instagram é @felipe.zogaibe. E hoje eu, neste momento, estou começando a produzir conteúdo para a gente poder atingir esse mundão de meu Deus aí no Instagram e TikTok, onde quer que seja. E também sou professor da Vox, aqui em Santos, Vox2U. E também é @vox2u.santos. Lá a gente tem cursos presenciais e eu tenho certeza que tudo que a Vox tem para oferecer lá para o pessoal aqui de Santos é, sim... Não sou o único professor de lá, tem alguns professores lá, mas a escola é maravilhosa. A escola é... Eu sou suspeito para falar porque foi onde eu encontrei minha parada. Ah, que legal. Não, legal demais. É. Aliás, um abraço para a Camila e para o Rodrigão, se eles estiverem assistindo. Show. Então já sabe, tem endereço certo para desenvolver essa habilidade extremamente importante, pessoal. E obrigado mais uma vez por toda essa contribuição. Foi muito legal, muito melhor do que eu esperava. Mas falar, me dá vontade da gente dar sequência aqui, mas vamos fazer outros, porque pode fazer um só de comunicação. É um assunto super em alta e com certeza vai beneficiar muita gente. Essa é a nossa parada no final das contas. Exatamente. Né? A gente pode, já fica a dica então, hein? Nosso próximo vai ser comunicação para empreendedores. Legal. Bacana. Acho que dá pra gente bolar são assuntos bem interessantes para esse público aproveitar. Show. Já fica aí. E pra tá ligado no que vai acontecer, ligada, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, se tiver numa plataforma de podcast também, curte, compartilha para ajudar a gente a levar essa mensagem poderosa para mais pessoas e vai ser um prazer sempre receber você aqui, Felipão. Mais uma vez, obrigado, cara. Obrigado você, obrigado, Valeu. Galera, e Valeu, até pessoal. a próxima. Até a próxima.